Quero saudar os santos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e amigos e amigas ouvintes da Palavra de Deus, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e prezados amigos? Que Deus abençoe a cada lar, a cada família. Amém? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vós. Glorificado seja o nome de Jesus. Estou de volta, graças a Deus, para gravar um novo vídeo. O mês passado não foi possível fazer uma gravação, onde todo mês eu sempre gosto de fazer uma gravação, né? E para a honra e glória do nosso Deus. Como eu sempre digo aqui, esse canal é para servir ao Senhor, levar a mensagem de Cristo Jesus aonde eu não posso chegar, onde eu não tenho conhecimento, não tenho condições também de chegar. Então vai a mensagem de Cristo Jesus, né? A palavra de Deus. Como todos os servos de Deus, pelas redes sociais, transmite o santo evangelho de Cristo Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus por Ele me dar realmente esse momento, esse grande privilégio, né, de estar realmente aqui para falar do amor de Cristo Jesus e da sua sã doutrina. Amém? Glorificado seja o Jesus. Então, mês passado eu não fiz gravação, mas tudo é no consentimento de Deus, né? Então hoje eu estou para fazer esse novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mês de outubro, hoje que é dia das crianças, né? Se comemora dia das crianças, 12 de outubro. Então eu estou aqui hoje realmente para gravar esse vídeo para a honra e glória de Deus, com a doutrina de Cristo Jesus, né? Que tudo seja pelo Divino Espírito Santo do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. E a gente sente falta, né? Quando a gente não evangeliza, a gente já pega realmente aquele prazer, né? Aquele amor de evangelizar o santo evangelho de Cristo Jesus. Quando a gente passa assim dias sem evangelizar, a gente sente aquela falta, né? Onde realmente o Senhor realmente toca em nós, né? E a gente sente aquela vontade, aquele desejo de evangelizar, de falar do amor de Cristo Jesus. Glorificar seu santo nome. Então eu estava com saudade já de fazer a gravação, né? Para realmente evangelizar a palavra de Deus. E aqui esse canal, como eu digo, aqui eu não peço joinha, aqui eu não peço o like, eu não peço nada disso. O que eu peço realmente é aqueles que ouvir, onde chegar esse vídeo, né? E você ouvir e aí assistir esse vídeo com minhas poucas palavras, né? Com minha simplicidade naquilo que Deus me usa, né? Não tenho português bonito, não tenho palavras bonitas. A palavra bonita que eu tenho é de Deus, né? De Cristo Jesus, seu santo evangelho. Mas pronunciamento de palavra não tem, minha leitura é pouca, como eu sempre falo aqui, né? Mas toda a honra e toda a glória é para o Senhor, né? E para nós meditarmos na sua santa palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. E hoje vamos aqui ao ensinamento da palavra de Deus, onde todos nós precisamos de ouvir o santo evangelho de Cristo Jesus, que seja cristão ou não, né? Que ele manda a gente pregar o seu santo evangelho e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Os que crê e obedecer será salvo, os que não crê já estão condenados, para Deus deixa bem claro, né? E quando fala em não crer, não é porque a pessoa não é evangélica, não. É aquelas que não crê na palavra de Deus, que não crê que existe um Deus poderoso, né? Glorificado seja o Jesus. Mas os que crê, né? Então a palavra deixa bem claro que será salvo. Porque creu, vai obedecer. Todas as pessoas que creem na palavra de Deus, ela procura obedecer, né? Então ela segue o evangelho de Cristo Jesus, se batiza e vai servir ao Senhor. Mas aqueles que ainda não creu, eles continuam realmente no pecado, né? Continuam duvidando da palavra de Deus. Então a palavra de Deus deixa bem claro isso. Glorificado seja o nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos. E vamos aqui à leitura, a palavra de Deus, para o nosso ensinamento, porque a palavra de Deus é para todos nós, é para o cristão e é para aqueles que ainda não são cristãos, que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Mas a palavra de Deus, ela começa no meio do povo de Deus, né? Os ensinamentos. Nós vemos realmente que os profetas, os santos profetas do Senhor,
o apóstolo Paulo, ele já ensinava dentro das igrejas, né? Ele ensinava dentro da igreja. Hoje também se ensina dentro das igrejas da doutrina de Jesus, para que aqueles que estão realmente dentro das igrejas não caia em tentação. E esse é o dever de cada aqueles que tem um ministério na igreja, que assume realmente o ministério como pastor, como pregador, como ancião, não é? Como cooperador, seja a sua função que você usa dentro que Deus tem dado na sua igreja, na igreja que você faz parte. Então a obrigação, o dever é de você ensinar a palavra de Deus como o apóstolo Paulo realmente ensinava, como os outros servos de Deus ensinavam, dentro da doutrina de Cristo Jesus, né? Embora que hoje nós estamos vendo a coisa aí diferente, nós estamos vendo esses pastores que estão mais preocupados realmente nos seus pensamentos próprios do que estar na palavra de Deus evangelizando, né? A verdade. Usa um versículo e dali realmente faz outras coisas indiferentes, né? E hoje realmente nós estamos vendo aí o escândalo nas igrejas, na maioria das igrejas, o grande escândalo na maioria das igrejas que a gente está vendo, não é? Por pessoas que têm tanta sabedoria, conhecem a Bíblia de um lado do outro, não é? Tem tanta leitura, mas espiritualmente são vazios, não tem sabedoria espiritualmente, não tem sabedoria que vem de Deus, porque pensam em dinheiro. O caso é dinheiro, é ganância, é ambição, é brigas, é ingresias, é indo para a justiça, não é? Onde realmente o povo de Deus não pode ser assim, né, meu irmão? O povo de Deus realmente é para glorificar, é para cantar, é para louvar, é para ter todos uma só união, um só pensamento. Independente de religião, somos uma só família em Cristo Jesus. Mas infelizmente muitos não aprendem isso, né? Aprenda a desunião. E dando lugar ao inimigo, aí é que o inimigo entra mesmo, né? Nós vemos aí as igrejas aí realmente com o espírito da Jezebel dentro das igrejas, né? A gente vê isso. A gente vê pastores aí se prostituindo, a gente vê mulheres aí realmente assumindo o lugar do varão, de pastora, e nós vemos os escândalos dentro da maioria das igrejas. Então, essas igrejas realmente elas não estão na verdade. E se não estão na verdade, não estão servindo a Deus, não estão agradando a Deus. Não é por você dizer que é crente, não é por você dizer que é pastor, não é por você dizer que realmente é isso e aquilo dentro da igreja, ou então porque você está dentro da igreja realmente louvando a Deus, que é tudo, não. Para servir a Deus em espírito de verdade, para chegar à vida eterna, reinar com Ele, nós temos que estar na sua palavra, na sua sã doutrina. Amém? Se comportando como um crente, como um cristão. Amém, meu irmão, minha irmã? Independente da sua religião. Se a sua religião não dá doutrina, então essa religião não está na palavra de Deus. Religião que traz coisas do mundo, mostrando as coisas do mundo. Lê algum versículo da Bíblia e ali começa mostrando coisas indiferentes, essa religião não está na doutrina de Cristo Jesus, não é? Porque a religião, o templo, ou mesmo o conhecimento da gente, a igreja que está na doutrina de Cristo Jesus, ela vai mostrar a doutrina do Senhor, ela vai mostrar o caminho da vida eterna e salvação, e é isso que nós devemos pregar, né? O caminho da salvação, tanto para os cristãos como para aqueles também que não são cristãos, amém? Porque a palavra de Deus, ela não engana ninguém, né? Ele conheceria a verdade, que a verdade vos libertará. Então aqui, vamos aqui a palavra do Senhor, amém? Glorificar seu santo nome. Vamos aqui ao livro de Jeremias. Jeremias, que é do Antigo Testamento, né? E no capítulo, vamos aqui ao capítulo 3. Vamos realmente começando aqui do versículo 6 até onde o Senhor me usar o Divino Espírito Santo, amém? Então, Jeremias capítulo 3, no versículo 6, nos diz, o texto bíblico nos diz: Israel e Judá são exaltados a arrepender-se com a promessa de redenção, amém? Porque realmente Israel e Judá, povo de Deus, povo que amou e ama, né? Ele ama, mas só que teve também a desobediência, porque a desobediência, meu irmão, minha irmã, não é de agora, e agora que está pior a desobediência. Naquele tempo já tinha desobediência com o povo de Deus, quando os santos profetas profetizavam o que o Senhor falava para eles, eles não acreditavam, né? Eles perseguiam também aos santos profetas, como Jeremias sofreu muito por causa disso, mas o Senhor sempre esteve com ele, o quanto também estava com qualquer um de nós que a gente vê na verdade, evangelizando a verdade,
a sã doutrina de Cristo Jesus. E tem muitos dentro das igrejas que não gostam. Aqueles que não estão na doutrina de Cristo Jesus, eles não gostam de ouvir a verdade, né? Não é só aqueles de fora, mas os que estão dentro da igreja. Se eles não estão na doutrina de Cristo Jesus, quando você realmente evangeliza a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina de salvação da vida eterna, muitos não gostam, né? Então assim, Jeremias e outros profetas eram perseguidos e eram odiados também por causa da sã doutrina da verdade. Glória a Deus. Então aqui nos diz, versículo 6 nos diz: disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despede e lhe dei o seu líbelo de divórcio. Vi que a eleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. E contendo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Vai, pois, e aprega estas palavras para a banda do norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vós darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Somente até aqui. Glorificado seja o nosso Jesus. Peço minha desculpa aí, que a minha leitura não foi bem correta, mas eu creio que dá para você entender. Você vai acompanhando também a leitura em nome de Jesus, né? Mas nós vemos aqui, prezado irmão e irmã, e até você, ouvinte da palavra de Deus, que são muitos também que lê também a Bíblia, tem muitas pessoas que não são evangélicas, mas ela lê também a Bíblia, né? Mesmo que lendo e ainda também não obedeceu, mas examinando a Escritura vai entendendo em nome de Jesus, né? E principalmente os que são cristãos, né? Que lê e examina a Escritura. Meu irmão e minha irmã, é o que nós estamos vendo. A desobediência aqui realmente em Israel e Judá.
quando a palavra aqui fala realmente sobre a rebelde Israel. Era o povo de Israel, né, a quem Deus tanto amou e ama, mas era um povo que não queria receber o quê? A verdadeira doutrina e verdadeiro ensinamento do nosso Deus, né? Glorificado seja o nome de Jesus. E foram o povo realmente que seguiram caminhos diferentes, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Quando aqui fala em estrangeiro, então realmente foram caminhos diferentes que realmente seguiram, caminhos estranhos, né? Glória a Deus. Tanto realmente Israel, que era realmente que é um país, como também a cidade de Judá, né? Que faz, né? Que é da mesma terra, do mesmo país, né? Judá. Então, nós vemos realmente que o seu amor é tão infinito, tão misericordioso, que por mais que for desobediente, né? Por mais realmente que desviaram dos ensinamentos do Senhor, não quiseram acreditar no que o céu de Deus falou, né? Mas o Senhor, com a sua grande misericórdia, ainda mandou realmente Jeremias falar para aquele povo que se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse das suas iniquidades, porque realmente ele é misericordioso, né? Ele é rico em misericórdia, rico em misericórdia. Amém? Glorificado seja Jesus. Mas sempre aquele povo realmente, com a sua rebeldia, continuaram com seu coração duro, com seu coração realmente de iniquidade, não é? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, sem querer o ensinamento da palavra do Senhor. Hoje também não é diferente, meu irmão, minha irmã. Hoje também não é diferente, minha amiga. Muitos e muitos aí estão realmente dentro das igrejas, mas estão com o coração diferente com Deus. Não querem a verdadeira doutrina. E não é só aqueles que estão sentados lá numa banca ouvindo, mas é aqueles também que estão no público, no altar, evangelizando, que estão realmente falando uma coisa, mas no seu coração é outra. Estão falando muitas vezes da palavra de Deus, mas o coração está diferente, como a palavra de Deus diz, né? Está com pensamento em outra coisa, estão realmente maquinando pensamentos em meio lucrativos, né? Estão realmente com pensamento no dinheiro, nos seus ganhos, né? E recebendo muitas coisas lá de fora, como agora mesmo nessa política, nós vemos aí realmente de pessoas dentro de igrejas receber os políticos, né? E dar lugar aos políticos para falar na política dentro da igreja. Receber as pessoas, temos o direito de receber com amor, como Deus ensina. Agora, atrapalhar o culto, ou seja, cortar o culto para realmente entrar com as coisas do mundo, para entrar realmente falando em política, meu irmão, nós vemos aí realmente que rebeldia com Deus. Porque a casa de oração é casa só para louvar o Senhor. Pode chegar quem chegar, se recebe todos bem. É um direito de todos nós receber dentro de uma congregação todas as pessoas que chegou ali para ouvir a palavra de Deus. Agora, para querer confundir as coisas, que nem muitos faz, está o culto ali, aí porque chegou realmente um político, porque é um candidato disso, é um candidato daquilo, aí pega para o culto e ali vamos apresentar aquele político e dar a oportunidade àquele político para ele falar da sua política, como vai ser, como vai não ser. Quer dizer, você está misturando as coisas espiritual com material, meu irmão, minha irmã. E você acha que se une? Você acha realmente que Deus aceita isso? De você realmente querer realmente estar realmente dizendo que está espiritualmente e aí depois você está no outro lado materialmente, né? Então nós vemos isso, né? Hoje dentro das igrejas, através de quê? Da fama, do dinheiro, né? Então muitos estão realmente aí se idolatrando, né? Então, meu irmão, minha irmã, é preciso muito cuidado com isso. Nós estamos vendo aí pessoas, pastores, entre aspas, porque isso tem o nome pastore, com tanta sabedoria na Bíblia, com tanta leitura, com tanto conhecimento nisso e naquilo, mas vazio de espírito, né? Porque estão aí caindo realmente, estão realmente aí mais na carne, estão realmente mais na carne do que no espírito, né?
Porque aqui que está pelo Espírito vai procurar o que é do Espírito. E o que é da carne procura o que está na carne, né? Então nós vemos aí realmente pastores realmente tão sábios realmente na sua leitura material, no seu conhecimento na Bíblia, mas um conhecimento na Bíblia que realmente não está pelo Espírito, está somente pela leitura que tem. Porque estão entrando aí realmente em confusão, estão realmente querendo realmente escandalizar a obra de Deus, mas a obra de Deus ninguém escandaliza, porque o nosso Deus é reto, é justo, é fiel, e Ele realmente não vai deixar que a sua obra, realmente o maligno, suje, né? Porque suja é o diabo, né? Então vem esses aí, realmente pela carne, e começa fazendo coisas dentro da igreja que não deve fazer, sabendo realmente da verdade dentro da Bíblia, sabendo que a Bíblia diz, a palavra de Deus deixa bem claro, né? Que aí daquele de onde vem o escândalo, não é? E a gente está vendo isso através do dinheiro, através disso, pensamento somente em meio lucrativo, pensamento nos seus bons salários, nas suas mordomias, estão esquecendo de pregar a doutrina de Cristo Jesus. Nós estamos vendo aí as igrejas aí, a maioria das igrejas, mais enfinhada no pensamento carnal do que espiritual, né? Estão mais realmente no ensinamento de prosperidade, de bênção, do que na vida eterna. E o Senhor quer que a gente evangelize a palavra do Senhor, que é a vida eterna. Não é evangelizar carro, não é evangelizar mansão, não é evangelizar essas coisas não, porque tudo isso a gente podemos ter conforme seja a vontade de Deus, não é? E a nossa primeira bênção, todos nós sabemos, quando nós amanhece o dia, meu irmão, minha irmã, e para resolver da palavra de Deus, já é uma grande bênção que Deus nos dá, a nossa primeira bênção que Deus nos dá. Amém? Se Ele nos concede a gente amanhecer o dia, porque realmente Ele nos permite a gente dar continuidade ao nosso viver. Amém? Glorificado seja Jesus. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos só pensa realmente em riqueza, só pensa nas coisas materiais. Estão deixando de evangelizar a sã doutrina de Cristo Jesus, que é vida eterna, para estar evangelizando realmente as coisas materiais. E as pessoas seguem e ficam naquela. Por isso que quando realmente nós estamos evangelizando a sã doutrina, muitos não querem aceitar, fica aborrecido, não é? Como aqui realmente deixa bem claro a palavra de Deus para aqueles que estão em desobediência com o Senhor, não é? Glorificado seja o nome de Jesus, né? E disse depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua elevosa irmã Judá, né? Então aquele povo de Judá realmente estava mais em caminhos de iniquidade do que dar ouvido à voz do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E aí o servo do Senhor Jeremias, que evangelizava, que profetizava o que Deus mandava, ninguém queria dar ouvido, mas antes se revoltava contra ele, né? Então hoje também é diferente. Para todos aqueles que estão na palavra de Deus, que estão ensinando a doutrina de Cristo Jesus, são perseguidos, são odiados também, né? Porque a maioria estão mais realmente ouvindo a voz do homem do que a voz de Deus, do que o Santo Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Mas a palavra de Deus aqui diz: convertei-vos, ó filho rebelde. Olha aí como é que Deus tem. Deus tem você, meu irmão. Você que é pastor, você que tem uma função dentro da igreja, que você não está cumprindo com a palavra de Deus, você não está ensinando o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, né? Aí você diz assim, o ministério foi Deus que me deu. Quando Deus dá um ministério a um, Ele cumpre com a palavra do Senhor. Esses ministérios que não cumprem com a palavra de Deus, não é ministério que Deus deu, é ministério do próprio homem. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então aprenda, há tempo de você se arrepender, meu irmão. Seja você pastor, seja você quem for que está no ministério e que você errou, e que você está aí em caminhos errados. Tem tempo para você se arrepender, se reconciliar com o Senhor, pedir perdão a Ele e seguir na verdade. Amém? Porque ai de você se você não se arrepender, né? Sabe que um dia vai prestar conta a Deus. A você que ensina realmente caminho só de bênção,
só caminho de riquezas daqui materialmente e está esquecendo realmente de ensinar o caminho de riqueza do reino de Deus. Ai de você, se não se arrepender. Amém? Convertei-vos, ó filho rebelde, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tornarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Amém? Se realmente você se arrepender dos seus pecados, vai ter aquele que está na sã doutrina de Cristo Jesus ensinando, e você vai aprender, e você realmente vai se arrepender e viver realmente da maneira que o Senhor ensina. E aí com certeza chegará a salvação, né? Glorificado seja o nome de Jesus. E assim o Senhor diz aqui, olha, e vos darei pastores segundo o meu coração. Amém? Pastores segundo o coração do Senhor. Não é esses pastores que a gente está vendo por aí de todo jeito não, de toda maneira não. Pastor realmente que é salariado, pastor que só prega as bênçãos, que só aprende riqueza material não. Esses não são pastores que está aqui na Bíblia não é. Glorificado seja Jesus. Olha aqui o que o Senhor diz, vou repetir. Convertei-vos, ó filho rebelde, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tornarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém? Dá um amém, dá uma glória para Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, até você, prezado ouvinte da palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, medite bem também na palavra de Deus. Quando você realmente se arrepender dos seus pecados, esteja realmente num canto que você ouça a doutrina de Cristo Jesus de salvação. E não um canto que só mostre a você as coisas carnal, porque carnal você já está. O pecador ele já está carnal. O pecador ele já está conhecendo realmente no pensamento das coisas carnal, das coisas de riqueza desse mundo. Precisa de conhecer realmente a verdade, a doutrina de Cristo Jesus, para chegar à salvação, à vida eterna. Amém? Porque só em Jesus Cristo é que nós temos a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus deixa bem claro para todos nós. Amém? Para todos nós. Bendito seja Jesus. Que ser rebelde, meu irmão e minha irmã, não agrada a Deus. Não adianta você estar dentro da igreja pregando, não adianta você estar na igreja louvando, não adianta você estar na igreja orando, não adianta realmente o que você faz dentro da igreja ou mesmo fora da igreja, se você não estiver na palavra. Amém? Só em dizer que é crente, que é cristão, dizendo que é cristão, não é? Não é tudo. Só agrada a Deus aquele que estiver na palavra, que estiver na sã doutrina de Cristo Jesus. Amém? Hoje nós estamos vendo aí, dentro das igrejas, o espírito de Jezabel, não é? É o que a gente está vendo. E seduzindo muitos dentro das igrejas, não é? Nós vemos aí realmente como é o escândalo daquelas que a pregam, daquelas que a veia vai até cantar, vai louvar, mas a gente vê o escândalo, não é? O espírito de Jezabel dentro de muitas igrejas por aí. É preciso ter muito cuidado com isso. Ou você se reconcilia com Deus, ou essa igreja se reconcilia com Deus, ou no juízo final, né? Vai prestar conta a Deus. Amém? Não se engane você. Não se engane você mesmo, irmã. Porque você está cantando, você está louvando, e que você realmente havia até prega, mas não está agradando a Deus, né? Naquilo que você está pregando. Por quê? Porque você não está pregando o caminho da vida eterna. Amém? A sua pregação está sendo uma pregação diferente, uma pregação desviada. Glorificado seja Jesus. Então, temos que pregar a doutrina de Cristo Jesus, o caminho da salvação, e também nós vivermos. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a levenda Judá.
Israel teve mais o conhecimento, né, dos seus erros do que Judá. Glorificado seja o nome de Jesus, né? Então aqueles realmente que procura justificar-se, procura realmente se humilhar diante do Senhor da sua rebeldia, então este terá o perdão do Senhor, amém? Mas aquele que continua em rebeldia, né, quando sair daqui deste mundo, não vai ter o perdão do Senhor, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então vamos passar a ouvir a voz do Senhor, vamos passar cada vez mais, meu irmão e irmã. A gente está buscando a doutrina de Cristo Jesus na nossa vida, para que nós tenhamos a vida eterna, amém? Glorificado seja Jesus. Para quando disser assim, eu sou um cristão, eu sou um crente, a gente mostrar ao mundo, não é? Que nós somos um crente em Cristo Jesus, com amor, com humildade, com a doutrina de Cristo Jesus, amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então recebe aí a palavra de Deus. A palavra não é minha, não é de homem nenhum, mas sim a palavra do Senhor, amém? Em Jeremias capítulo 3, do versículo 6 em diante. Glorificado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe. Esta foi a palavra de Deus e esse vídeo que Deus me deu de gravar hoje, para a honra e a glória dele e para a nossa meditação. Que Deus abençoe a todos os servos e servas de Deus. Que Deus abençoe também ao meu amigo e minha amiga ouvinte da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai, eu te agradeço por mais graça a Ti de estar aqui gravando esse vídeo para a honra e glória do Santo Nome, a um lugar que eu não posso ir, não tenho condições de ir, não conheço, mas vai, meu Deus, transmitido a Tua santa palavra, Senhor Deus, para a honra e glória do Santo Nome, para que aqueles que ouvirem, aqueles realmente que der ouvido, meu Deus, se sinta realmente, meu Deus, feliz, se sinta realmente que a Tua palavra fala com ele ou com ela, que penetre realmente no coração de cada um. Graças a Ti dou, Pai, abençoa cada pai de família, cada mãe de família, cada lar, abençoa a juventude, abençoa todas as idades, abençoa também os enfermos, abençoa também as nossas autoridades, os nossos governantes, abençoa todos aqueles que fazem os meios de comunicação das redes sociais, abençoa a todos, meu Deus. E assim oramos por todos, entregando tudo nas Tuas santas mãos. Abençoa a criança, a juventude, para que, meu Deus, seja o momento de seguir os Teus santos conselhos. E assim oramos e pedimos, em nome do Teu Santo Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe. Glorificado é o nome do nosso Deus.